Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para a videoaula associada ao tópico 4 da parte 1 do curso de Inteligência Artificial em Aplicações Industriais, EA 072, ministrado junto ao Programa de Graduação em Engenharia de Computação aqui da Unicamp. O título desse tópico é Introdução a Outras Técnicas de Computação Natural, já que demos ênfase a uma delas como um tópico particular, que foi o nosso tópico 2, computação evolutiva ou algoritmos evolutivos. Okay? Vamos abordar aqui particularmente inteligência coletiva e sistemas imunológicos artificiais, que dão origem a algumas meta-heurísticas bastante populares. Em inteligência coletiva, vamos abordar os algoritmos baseados em colônia de formigas e enxame de partículas, ok? Então vamos lá. A computação natural é a junção de ideias inspiradas em processos naturais com a computação, usando a computação para simular esses processos e também usando materiais provenientes da natureza, né, para computar. Né? Então, há três ramos principais dentro da computação natural. Um deles é o desenvolvimento de novas técnicas para a solução de problemas complexos, tendo como sub-ramo a computação bioinspirada. Temos também o uso do computador para sintetizar formas, comportamentos e padrões similares aos naturais, num processo de simulação virtual, né? Que a gente vê muito aí, por exemplo, em efeitos especiais aí no cinema, né? E também o terceiro ramo marcante aqui da computação natural é o uso de novos materiais naturais, além do silício, para fazer computação, como computação de membrana, computação de DNA e computação quântica, ok? Nesse curso nós não vamos conseguir tratar com equilíbrio essas três frentes, elas são cobertas no curso de pós-graduação em computação natural, que periodicamente é oferecido junto ao nosso programa de pós-graduação. Tá? Nós vamos enfatizar esse primeiro item aqui, estamos no curso de engenharia e em termos de inteligência artificial nós estamos interessados por técnicas de busca, em meta-heurísticas competentes para resolver problemas complexos de busca e otimização, ok? Particularmente. Então vamos nos concentrar nesse item 1 e particularmente na computação bioinspirada, que é uma das formas de computação natural. Nem todos os algoritmos inspirados na natureza são inspirados em seres vivos, né? Bom, precisamos motivar a escolha desse tipo de iniciativa, de nos inspirar na natureza, e voltamos a falar, então, da complexidade de problemas computáveis. Então, o que são problemas computáveis? Vamos começar do básico, né? São aqueles para os quais é possível fornecer um algoritmo que leva à sua solução. Então, nem todos os problemas que precisamos resolver na face da Terra, né, são computáveis, mas dentre os computáveis, né, existem aqueles factíveis e infactíveis, disso que nós vamos abordar a seguir. Mas vamos primeiro continuar com alguma definição formal aqui. Alguns desses problemas requerem que a gente faça a busca de uma solução no espaço de soluções candidatas, né? E, portanto, resolver esse tipo de problema de busca, né, é encontrar a solução ótima num espaço contendo um número muito grande de soluções, né? Sendo assim, o algoritmo de solução envolve uma busca pela solução ótima, razão pela qual o espaço de soluções candidatas é também chamado de espaço de busca, né? Então, são problemas específicos, mas bastante famosos na literatura, e a gente vai especificá-los ao longo dessa videoaula.
Bom, nesse cenário de busca em espaços matemáticos, né, a complexidade dos problemas computáveis está associada à quantidade de memória e ao tempo de processamento necessário para se chegar à solução, explorando esse espaço, né? Se você desconhece o espaço, você vai amostrar aleatoriamente um subconjunto de soluções e vai definir alguma estratégia de reamostragem até localizar regiões promissoras e ir selecionando as melhores soluções ao longo dessa busca, né? Espera-se que quanto mais recursos eu utilize, eu tenha uma chance maior de encontrar soluções de boa qualidade. Bom, se uma dessas quantidades, ou seja, memória, o tempo de processamento, ou ambas, né, não forem tratáveis computacionalmente, então disse que o problema é infactível. É esse o grande desafio aqui. Problemas factíveis, como o próprio nome está dizendo, são de fácil solução, usam poucos recursos e não são desafios para a inteligência artificial e talvez tenham sido no passado, mas hoje já não são mais, porque se essa solução existe e ela é factível, então o problema já está resolvido, ok? No entanto, dentre todos os problemas computáveis, ou seja, para os quais existem algoritmos que os resolvam, né, existe um conjunto de problemas aí que não é factível, são chamados problemas infactíveis, estão nessa região mais cinza aí que eu estou chamando de região achurada, né? Ou seja, problemas computáveis e infactíveis. São problemas que aparecem aí no nosso dia a dia e para os quais queremos fornecer soluções. E o nome está dizendo, os problemas requerem uma quantidade de memória e ou um tempo de processamento inviável. No entanto, eu preciso resolver esses problemas e, para tanto, eu vou abrir mão da garantia de obtenção da solução ótima em prol de uma solução de boa qualidade, que até pode ser a ótima, né? Mas que com esse custo de não ter mais a garantia, de não recorrer a um algoritmo exato, ir atrás de uma meta heurística que explora de forma inteligente esse espaço matemático de busca, né? O preço que eu pago não ter essa garantia da solução ótima e ganho com isso a factibilidade, né? Então é um custo-benefício aí que eu estou buscando. Bom, então, se os algoritmos exatos que garantem a obtenção da solução ótima são infactíveis para problemas nessa região achurada, né? Então, como resolvê-los, né? A proposta, como já antecipei, é abrir mão da garantia de obtenção da solução ótima em prol da factibilidade. Uma boa solução, portanto, não necessariamente a ótima, é melhor que nenhuma solução, ou que uma solução tomada aleatoriamente do espaço de busca, para a qual eu não tenho nenhum controle sobre sua qualidade, né? A ideia é propor algoritmos que explorem o espaço de busca de forma eficaz, visando localizar soluções de boa qualidade que até podem corresponder à solução ótima. O que é explorar um espaço de soluções candidatas de forma eficaz? Ora, a partir de um conjunto reduzido de amostras que eu consigo extrair desse espaço matemático de busca, né, eu consegui localizar regiões promissoras e dentro dessas regiões promissoras eu consegui identificar soluções de boa qualidade, né? Então é por aí que nós vamos caminhar e, para tanto, eu preciso definir estratégias de exploração desse espaço de busca. Bom, para fornecer apenas por questões formais e também deixar o aluno mais confortável quando a gente fala de problemas computáveis e infactíveis ou não factíveis, né? Vamos dar dois exemplos aqui. Em espaços contínuos, como vocês estão vendo nessa figura aqui à esquerda,
eu tenho como um problema computável e infactível a otimização de problemas multimodais ou não convexos, né, que tem múltiplos ótimos, seja máximos ou mínimos de funções que eu tenho que otimizar, né, com não linearidades de difícil tratamento e possivelmente uma função custo aí não diferenciável, ou seja, quanto maior o desafio e a falta de controle sobre o comportamento da função custo que eu preciso otimizar, né, maior a complexidade do problema e mais recursos computacionais normalmente eu devo alocar para resolver, né. Em termos de espaços discretos, a gente tem aqui um exemplo de uma solução de caixeiro viajante entre todas as, numa época aí, né, entre todas as cidades existentes nos Estados Unidos, ou entre as cidades com um número maior que um certo linear ali de habitantes, né? Só para exemplificar aqui. Então, em espaços discretos, a gente tem como problemas computáveis e infactíveis problemas combinatórios em geral. Eles podem não mudar com o tempo, mas se o tamanho deles aumenta, mesmo que linearmente com o tempo, né, a exigência de recursos computacionais para resolvê-los a partir de algoritmos exatos cresce de forma fatorial. Nós já trabalhamos um pouco essa questão aqui no curso, tá? E, portanto, tornam-se problemas infactíveis conforme o tamanho do problema vai aumentando, né? Falando no caso de problemas diferenciáveis, né, de superfícies de custo diferenciáveis, a aplicação de técnicas de gradiente que a gente já viu ao tratar o tema de redes neurais artificiais, né, ser extremamente poderosa, né, uma das nossas armas mais importantes aí em aprendizado de máquina, né, aqui pode não ser uma ferramenta indicada, né? Nesse exemplo aqui de uma superfície que a gente está vendo aí, já usei essa figura em outro momento do curso, né? A gente está vendo aí as flechinhas em preto aí estão indicados vários vetores gradiente que apontam para a direção de maior decrescimento da função, né? Nesse caso abaixo, pode ser indicado, né? Mas, como é uma superfície multimodal, pode requerer estratégias para lidar com mínimos locais. Então, eu posso acabar convergindo para mínimos locais ruins, e isso não é culpa, não é uma limitação assim da técnica de otimização. A técnica de otimização vai partir de uma solução inicial e vai convergir para um mínimo local naquela bacia de atração. Já trabalhamos esse conceito aqui, né? Se aquele mínimo local for de baixa qualidade, o algoritmo de otimização fez o melhor que ele podia, ele foi bem sucedido em encontrar uma solução ótima local, mas que não vai satisfazer os requisitos do problema, tá? E aqui, voltando a um outro exemplo, assim, também um pouco artificial, mas um pouco mais dramático, né? Seja para maximização ou para minimização, você está vendo aí uma superfície bastante multimodal, né? Com muitos ótimos locais, e a aplicação de técnicas de gradiente sozinha, né, pode não ser suficiente, pode não ser indicado. Eu preciso de estratégias para fugir de mínimos locais. E às vezes essas estratégias são tão competentes ou são tão mais efetivas que técnicas de gradiente que substituem as técnicas de gradiente mesmo quando a superfície é diferenciável. Ok? Bom, então vamos falar dessas meta-heurísticas e depois nós vamos abordar algumas delas bioinspiradas, né? Algoritmos de computação natural. Nem todas as meta-heurísticas são técnicas de computação natural, mas uma boa parte delas, sim. Então, meta-heurísticas compreendem metodologias de busca em espaços de soluções candidatas, capazes de gerenciar operadores computacionais de busca local e de busca global. Então, perceba que há um compromisso aí entre exploração, que seria essa busca global,
e explotação ou intensificação, que é focar a busca localmente, né? Promovendo robustez e eficácia na busca de soluções. Essa é uma definição de um handbook aí famoso na literatura de meta-heurísticas, né? Geralmente, as meta-heurísticas não apresentam as seguintes propriedades. Não garantem a obtenção da solução ótima, portanto, não são algoritmos exatos, né? Não garante convergência e também não garante custo máximo para se chegar a uma solução, até porque recorrem a tomada de decisão normalmente associadas a amostragens aleatórias, né? Então, a cada vez que você executa, você pode levar mais ou menos tempo, usar mais ou menos memória para se chegar a uma solução que não é garantido será ótima e também não há garantia de se chegar, de convergir, ok? Esses 3 nãos aqui são muito preocupantes. No entanto, né, na ausência de um algoritmo exato, é o que se tem à mão, né? São as cartas que se tem à mesa, ok? Mas muito cuidado, justamente por esses 3 nãos que vocês estão vendo aqui, quando você dispõe de um algoritmo exato, né, que diz sim para esses 3 requisitos aqui, né, aí não tem como competir. E se você tenta competir, você pode cair numa situação de difícil argumentação. Ou seja, como que você está recorrendo a uma técnica tão frágil, né, dado que existem algoritmos com tantas garantias, ok? Então, a praia das meta-heurísticas é bem caracterizada. Já vimos que a demanda, o espaço, que seja então essa analogia aí, o espaço na praia, né, para as meta-heurísticas só tem aumentado com o passar dos anos, né? Mesmo que alguns problemas tenham sido estudados por tantos anos e que tem sido possível encontrar algoritmos exatos para eles, tá? Mas mesmo assim continuam a surgir cada vez mais problemas para os quais não temos soluções exatas e ou nós desistimos de abordá-los ou nós vamos recorrer a essas técnicas genéricas aqui, ok? Normalmente são baseadas em abordagens populacionais, como as técnicas de computação bioinspiradas que vamos ver a seguir, mas também existem abordagens não populacionais, como Simulated Annealing e Busca Tabu. Esses 2 algoritmos de busca nós vamos abordá-los especificamente no tópico 8 do curso, que pertence à parte 2. Ok? Estamos no tópico 4 agora. As estratégias mais promissoras fazem uma boa gestão de exploração, também conhecida como busca em largura, e explotação, também conhecida como busca em profundidade, né, do espaço de busca, ou espaço de soluções candidatas. Então vamos nos familiarizando com esses conceitos, com esses jargões aqui, e também vamos trabalhando na nossa cabeça essa ideia de um espaço matemático que tem que ser explorado atrás de um único ponto ali, ou múltiplos pontos de interesse, tá? Que eu não sei onde eles estão e eu posso chegar a eles explorando soluções candidatas, né? Amostrando soluções candidatas e tomando decisões estratégicas durante a busca, ok? Bom, a computação bioinspirada, que fundamenta algumas meta-heurísticas bastante populares, né, toma os seres vivos como fonte de inspiração para o desenvolvimento de técnicas de solução. Portanto, estou falando aqui de simulação computacional de mundos virtuais. Então, eu vou criar virtualmente formigas ou uma colônia de formigas que vai explorar um ambiente. Eu vou trabalhar com enxame de partículas, tudo em simulação computacional. Pela lei de Moore, já sabemos que o computador
ganhou ao longo dos anos uma capacidade bastante significativa de simular mundos virtuais, né? É um simulador de propósito geral, e aqui nós vamos explorar essa propriedade de forma bastante acentuada, né? A computação bioinspirada também busca desenvolver estratégias genéricas para a resolução de problemas para os quais não existem algoritmos exatos ou, se existem, não são ainda conhecidos ou factíveis, né? E quando a gente fala estratégia genérica, significa que é o mesmo núcleo central aí que a gente pode aplicar a problemas diversos, ou seja, a técnica ela é genérica e se adapta com maior ou menor grau de acordo com as peculiaridades de cada problema, né? Bom, dentre as principais frentes da computação bioinspirada, temos as redes neurais artificiais, a computação evolutiva, ambas já abordadas nesse curso, e aqui vamos abordar a inteligência coletiva e os sistemas imunológicos artificiais. Como já dito, vamos falar de dois algoritmos de inteligência coletiva: a otimização por colônia de formigas e a otimização por enxame de partículas. Quando usar técnicas de computação bioinspirada? Então, quase que invariavelmente, as técnicas de computação bioinspirada são técnicas alternativas, ou seja, devem ser adotadas quando nada mais funciona. Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, né? Podem funcionar alguns algoritmos piores do que elas, né? Com menos garantias do que elas. Mas deu para entender naquela discussão que a gente fez ali, né? Dos 3 nãos, né? Em virtude daquelas propriedades, daquelas não garantias, né, eu só vou ter vantagens quando eu aplico as meta-heurísticas ou as técnicas de computação inspirada, né, na ausência de algoritmos que respondem sim para aquelas características ali. Isso indica que podem existir diversas maneiras de se resolver o mesmo problema. E eu preciso tomar cuidado, né, avaliar com cuidado se há ou não a necessidade de aplicação dessas técnicas aqui. Eu nem as apresentei, mas estou dando um alerta, né? Como elas são genéricas, assim que a gente se familiariza com elas, a gente tem aquela tentação de as aplicar para todo tipo de problema. Professor, eu não estou entendendo esse risco que eu posso correr, ou seja, eu estou querendo aprender uma habilidade nova e o senhor já está me censurando no uso. Sim, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso, por exemplo, inverter uma matriz usando algoritmos de computação bioinspirada. No entanto, existem algoritmos algébricos bastante eficientes para a inversão de matriz. Eu não preciso recorrer a algoritmos genéricos, porque existem soluções bem específicas e eficientes para isso, tá? Mas posso fazer. Agora, eu não vou conseguir ser competitivo. Essa é a ideia, tá? Bom, a computação bioinspirada pode ser, então, usada quando o problema a ser resolvido é suficientemente complexo, né? Vou definir isso aqui, então, esse problema então, é caracterizado por um grande número de variáveis, cujo interrelacionamento não é de fácil modelagem, ou quando tem uma grande quantidade de possíveis soluções e eu quero encontrar um número grande, uma multiplicidade de soluções mesmo, principalmente em ambientes multimodais. Não é possível garantir que uma solução encontrada é ótima, mas é possível criar métricas de comparação entre soluções candidatas. Então é muito importante, eu posso não saber onde está o ótimo no espaço de busca e nem qual é o que eu caracterizo em termos de qualidade, né? Mas se eu tiver múltiplas soluções e puder compará-las entre si, eu posso progredir na minha busca. É isso que eu estou mencionando aqui, né? O problema também é interessante aplicar técnicas de computação bioinspirada quando o problema a ser resolvido não pode ser devidamente modelado
E, em alguns casos, pode-se empregar exemplos para ensinar o sistema a resolver o problema. Tá? Então, aqui entrariam essas técnicas de aprendizado de máquina, aos quais a gente já se referiu, e também algoritmos evolutivos, por exemplo, né? Além desses aqui de computação natural. E quando uma única solução para o problema não é suficiente, ou seja, quando diversidade é importante. Então, a pergunta, qual é a solução ótima de um problema? Nós sabemos que em muitos cenários práticos aí do dia a dia já perderam relevância, né? Encontrar o ótimo, é isso que eu estou me referindo. Normalmente as pessoas estão atrás não de uma solução, mas de múltiplas soluções, mesmo que elas não sejam igualmente boas, né? Desde que sejam aproximadamente de uma qualidade equivalente, certo? Então, buscar diversidade é importante. Professor, me dê um exemplo prático. Por exemplo, dietas alimentares, né? Pode até existir um cardápio ótimo, de acordo com alguma especificação do nutricionista, né? Mas se eu puder trabalhar com múltiplos cardápios equivalentes, e não necessariamente ótimos, mas próximos ao atendimento ótimo das especificações nutricionais, né? O paciente aí que está seguindo a dieta pode se manter mais atraído por essa dieta se ela for diversa, ok? Então a diversidade pode trazer vários benefícios aí e acaba substituindo aquela cultura de buscar o ótimo, a solução ótima e única, ok? Bom, então vamos iniciar finalmente, depois dessa preparação toda aqui e desses alertas, né, a tratar os algoritmos de inteligência coletiva. Como mencionado, nós vamos tratar de colônia de formigas e de enxame de partículas. Então, a inteligência coletiva ou de enxame, onde enxame é um termo, né, que se refere de forma genérica a qualquer coleção estruturada de agentes capazes de interagir. Por exemplo, interagir para tornar uma busca num espaço matemático mais eficiente, né? Então, eu vou artificialmente, sinteticamente, criar no computador um conjunto de agentes tomadores de decisão que interagem enquanto exploram um espaço matemático de busca, ok? Está um pouco abstrato ainda, mas daqui a pouco eu vou apresentar cenários mais concretos e ilustrativos, ok? Então temos como exemplos de inspiração na natureza, né? Enxame de abelhas, colônia de formigas, revoada de pássaros, cardume de peixes, ok? Revoada de pássaros e cardume de peixes são mais explorados no sentido da coerência de navegação coletiva. Então, os agentes, eles não colidem normalmente durante o voo, mesmo que se aproximem muito e mesmo que a trajetória não siga uma linha reta, né? Então, é nesse sentido, essas adaptações da trajetória são inspiradas nesses enxames aí que a gente encontra na natureza, ok? A inteligência de enxame inclui qualquer tentativa de projetar algoritmos ou dispositivos distribuídos de solução de problemas inspirados no comportamento coletivo de insetos sociais e outras sociedades animais. Então, veja, a ideia de ser social aqui torna fundamental o conceito de interação. A inteligência coletiva é uma propriedade de sistemas compostos por agentes não ou pouco inteligentes. Então, uma formiga, até na natureza, uma formiga faz muito pouco. Agora, uma sociedade, uma coletividade de formigas pode sustentar um formigueiro por muito tempo, tá? Com estratégias adaptativas bastante sofisticadas, inclusive, né? Bom, então, é composto por agentes não ou pouco inteligentes individualmente, ou seja, com capacidade individual limitada,
mas capaz de apresentar comportamentos coletivos auto-organizados. Também não há um controle central, isso é importante colocar aqui, e essas interações vão sofrendo uma dinâmica auto-organizada, né? Nós não chegamos a abordar tão profundamente esse tema da auto-organização, mas o próprio nome está dizendo, né? É um sistema que se organiza internamente sem nenhuma imposição exterior, né? Sem nenhum controle central. Bom, as propriedades mais buscadas aí dentro da inteligência coletiva são proximidade, os agentes devem ser capazes de interagir, qualidade, os agentes devem ser capazes de avaliar seus comportamentos e o comportamento dos seus vizinhos também, né? Diversidade, permite ao sistema reagir a situações inesperadas. Estabilidade, nem todas as variações no ambiente devem afetar o comportamento coletivo daquele grupo, né? Que a gente também chama de resiliência. E adaptabilidade, capacidade de se adequar a variações ambientais. Um sistema de enxame é aquele composto por um conjunto de agentes capazes de interagir entre si com o meio ambiente, né? E é uma propriedade emergente, a inteligência de enxame é uma propriedade emergente de um sistema coletivo que resulta de princípios de proximidade, qualidade, diversidade, estabilidade e adaptabilidade, cujas definições a gente acabou de ver brevemente, né? Então a gente tenta simular em computador um conjunto de agentes que exibem essas 5 propriedades aqui. Geralmente está vinculado a processos auto-organizados e pode não ter um propósito específico. Na natureza, talvez, né? Já comentei sobre isso, que a evolução pode não ter um propósito específico na natureza. Mas em computador nós podemos estabelecer explicitamente isso e vamos fazer aqui também. Ok? Bom, as técnicas e aplicações populares aí em inteligência coletiva são a otimização por colônia de formigas, em inglês Ant Colony Optimization, ACO, se baseia no comportamento de formigas em busca por alimentos, explorando o conceito de feromônio, por exemplo, e otimização por enxame de partículas, em inglês Particle Swarm Optimization, PSO. Busca criar uma simulação do comportamento social humano, particularmente a capacidade humana de processar conhecimento e de aprender com a experiência. Ok? A otimização, vamos iniciar então falando da otimização por colônia de formigas. Baseia-se no comportamento das formigas na busca por alimento. Inicialmente, cada formiga segue um caminho aleatório, explorando o ambiente. Ao encontrar a fonte de alimento, mesmo que por diferentes caminhos, após algum tempo, observa-se a tendência de se estabelecer a menor rota entre o alimento e o ninho. Isso é observado, inclusive, em laboratório, onde se criam formigas reais, né, e se estabelecem cenários aí de caminhos alternativos até o alimento, e se verifica a emergência desse comportamento, né? De uma tendência das formigas optarem pela menor rota entre o alimento e o ninho, depois de um certo tempo, né? Cada formiga utiliza a comunicação indireta para indicar para as outras o quão bom foi o caminho que ela escolheu. Para isso, elas espalham uma substância chamada feromônio. Então, elas espalham no ambiente o feromônio, e esse feromônio é percebido pelas demais formigas. Eu destaco aqui que algumas espécies de formiga trabalham com dezenas de tipos diferentes de feromônio, sendo, portanto, um mecanismo de comunicação bastante sofisticado. Ok? Aqui estou ilustrando esse cenário com 2 caminhos, um mais curto do ninho até o alimento e outro mais longo, né?
como que se dá essa tendência de optar pelo caminho mais curto? Então, como as formigas que escolheram o menor caminho completam o percurso mais rápido que as outras, elas acabam depositando uma maior quantidade de feromônio nesse caminho, porque elas podem ir e voltar mais vezes do que as que optam por um caminho mais longo, tá? Isso falando no mesmo intervalo de tempo. Logo, em um determinado momento, a intensidade do feromônio no caminho mais curto estará tão mais alta, comparado com a intensidade do feromônio no outro caminho, né, que quase todas as formigas seguirão por ele. Como falei, esse experimento pode ser reproduzido em condições controladas de laboratório com formigas reais. Formigas de algumas espécies que assim, permite um melhor controle de outras interferências ambientais também. Bom, em 1992, Dorigo percebeu que as formigas resolviam um problema muito similar ao do caixeiro viajante, e o que ele fez? Ele trouxe para o computador a essência do comportamento dessas formigas, em termos de agentes virtuais, ou formigas artificiais que se deslocam no espaço de busca, ok? Ou que constroem soluções candidatas para o problema do caixeiro viajante, ok? Inspirado nesse comportamento, Dorigo resolveu modelá-lo computacionalmente e verificar como o algoritmo se comportava para algumas instâncias conhecidas do problema. Todos vocês já devem saber, mas aqui só para constar, o problema do caixeiro viajante corresponde a encontrar a menor rota que passa por N cidades, sendo que cada cidade deve ser visitada uma única vez. Vocês estão vendo aqui um percurso de caixeiro viajante, em cima de um retrato, acredito que da Marilyn Monroe, e basta apenas converter esse retrato em pontos, né? E tentar resolver o problema de percurso mínimo entre todos esses pontos. Tem um certo valor estético essa figura aí, e nesse link aqui vocês podem ver outros partes de um quadro mesmo, ou de uma imagem, e tem todo um processo para se chegar nesse tipo de solução aqui, né? De fato, essa trajetória aqui, o número de pontos é bem elevado, né? E é bastante convincente. Visualmente, vocês verem que se trata de um percurso de ótima qualidade, mesmo que não seja um percurso ótimo global, ok? É claro que aqui a gente está falando apenas de uma motivação pictórica, né? Mas esses problemas dessa natureza estão aí na indústria e no dia a dia do mundo corporativo, né? Bom, a solução ótima do problema do caixeiro viajante pode ser intuitiva para instâncias pequenas, mas conforme aumenta o número de cidades, a coisa complica, né? Vamos lá. Para 8 cidades eu tenho 2.520 possibilidades, que seria um algoritmo exato, né? Teste todas as permutações de sequências de cidades e fique com aquela de menor percurso, ok? Mas veja o problema desse algoritmo exato. Para 20 cidades, o número de soluções já vai 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhões. 64 trilhões de possibilidades, né? Quase 61. Fica bastante complicado você testar todas elas, né? Para um caso de 100 cidades, que é um caso ainda pequeno, mas típico, né? Esse número de possibilidades do espaço de busca já vai para a ordem de 10 a 155, sendo que a idade do universo está estimada na ordem de 10 a 9, ou seja, de fato, em termos de tempo computacional, eu precisaria de 10 a 135 anos para resolver esse problema com um algoritmo exato. Eu preciso resolver o problema
do tipo caixeiro viajante com 100 ou mais cidades. Mas se eu for aplicar o algoritmo exato, eu não tenho factibilidade. Eu vou acabar requerendo recursos computacionais inviáveis, ok? E esse é um cenário típico daquela região achurada, motivada na figura do slide anterior, ok? Bom, então vamos ver como se aplica esse algoritmo de otimização por colônia de formigas. Dado um gráfico com N vértices, para encontrar uma solução candidata de caixeiro viajante, a formiga tem que passar por todos os vértices uma única vez, né? Então, estando num vértice específico, ela precisa tomar a decisão de para qual próximo vértice seguir, tá? Então, eu vou colocar uma formiga em cada vértice e pedir para cada uma delas traçar a solução até completar o percurso fechado, que atende à condição de passar uma única vez por cada vértice. Okay? Uma vez que as formigas completaram seus percursos, cada percurso vai ter uma qualidade, um comprimento diferente. Então, por exemplo, a gente pode ter esse percurso definido por essa formiga aqui, né? E pode ter esse outro percurso, né? Dada a qualidade dos percursos, percursos de menor comprimento são aqueles de maior qualidade. Então, a formiga que os escolheu, e eu escolheu de forma aleatória, né, vai voltar pelo caminho que ela percorreu, depositando mais feromônio, proporcional, portanto, à qualidade da solução, do que a formiga que escolheu um caminho de pior qualidade. Ambas vão depositar feromônio, mas a formiga que percorreu, que definiu um percurso melhor, vai depositar mais feromônio. O que vai acontecer assim que eu... Então eu parto, né? Vamos dizer que eu parto com todas as arestas ou com nenhum feromônio, nada de feromônio, ou com uma quantidade idêntica de feromônio. E após uma primeira iteração, né, eu já posso ter esse cenário aqui, onde a espessura aí das arestas são indicativos da quantidade de feromônio, né? Aí, na próxima iteração, quando a formiga vai decidir para qual próximo vértice seguir, né, ela já vai levar em conta a quantidade de feromônio na aresta e vai tomar uma decisão proporcional a essa quantidade de feromônio. Então percebam que as arestas que são usadas por soluções de boa qualidade tendem a ter mais feromônio do que as arestas que participam de soluções de baixa qualidade ou de nenhuma solução, certo? Lembrando que o feromônio também evapora. Então, se ele não for reposto, a sua concentração vai sendo diminuída. Então, aqui, nesse problema discreto, né, de sequência de vértices, o depósito de feromônio se dá nas arestas, né? Tem outros problemas também baseados em grafos, onde o depósito de feromônio vai se dar no vértice. Okay? Mas não vamos complicar aqui, vamos prosseguir então. Bom, esse é um mecanismo que o Dorigo trouxe de inspiração em colônia de formigas, né, no uso de feromônio por elas. Esse é o mecanismo implementado no computador. Tá? Então, o pseudocódigo aqui dessa meta-heurística chamada ACO, né, Ant Colony Optimization, está aqui. Então, enquanto o número máximo de iterações não for atingido, para cada formiga, construa a solução completa, assim, tomando decisões proporcional à quantidade de feromônio em cada aresta, né? E, após concluir tudo, você vai avaliar cada solução, atribuir uma quantidade de feromônio a cada formiga e atualizar o feromônio em todas as arestas utilizadas ou não. As não utilizadas por nenhum percurso, por exemplo, vão perder feromônio por evaporação apenas, né? As demais vão perder um pouco por evaporação e vão ganhar muito ou pouco, dependendo da qualidade das soluções
que as contém. Ok? Pronto, tá aí, com mais uma vez, né, o algoritmo, o pseudocódigo é bastante simples e o poder dessas meta-heurísticas está na repetição desse ciclo aqui. Ok? Vamos então falar de como construir a solução. Já falei, mas formalizar matematicamente. Né? Então está aqui a probabilidade da formiga K estando no vértice I, seguir para o vértice J, ou seja, usar a aresta em J, é dado pela concentração de feromônio nessa aresta, dividido pela somatória de feromônio em todas as arestas candidatas que ela poderia tomar. Portanto, a probabilidade é proporcional à comparação da quantidade de feromônio aqui e em todas as demais arestas, ok? Deu para entender? No entanto, mesmo explorando esse conceito de feromônio, ao aplicar essa heurística aqui, essa função probabilística e o algoritmo do slide anterior, né, as soluções ainda não tinham atingido uma qualidade muito satisfatória. Né? Então, o Dorigo ele deu uma incrementada na tomada de decisão aqui, que a gente vai ver no próximo slide, que está escrito aqui em azul. Né? Então, se temos como avaliar antecipadamente o impacto que cada aresta terá na qualidade da solução, por que não usar isso? Então, o que a gente quer na solução do caixeiro viajante? A gente quer um percurso total de comprimento mínimo. Então, arestas mais compridas tendem a ser preteridas em relação a arestas mais curtas, tá? Que devem, portanto, ser preferidas. Então, em lugar de levar apenas em consideração a quantidade de feromônio em cada aresta, eu posso levar em consideração também o seu comprimento individual, tá? E aí a probabilidade fica um pouco mais incrementada aqui. Né? Então tem o termo de feromônio, mas agora entra esse neta, que é uma medida de qualidade relativa de cada aresta. E a potência aqui, alfa e beta, é uma indicação da importância que eu vou dar para o feromônio e para a informação de qualidade da aresta. Tá? Então, quanto mais comprida é a aresta, menor é o neto dela, e quanto maior a quantidade de feromônio, maior é o tal dela. Tá? Então, eu vou levar em conta na definição da probabilidade da formiga K, estando no vértice I, seguir pela aresta em J até o vértice J, né? Vai levar em conta a quantidade de feromônio e a qualidade intrínseca da aresta. Okay? Com essa modificação aqui, o algoritmo ficou bem mais competente e passou a produzir soluções mais competitivas. Tá? Bom, vamos falar agora então da atualização do feromônio, vamos formalizar matematicamente algo que eu já falei. O feromônio em cada aresta deve ser proporcional à qualidade dos percursos que a contém e deve haver uma evaporação também. Né? Tudo isso é medido nessa expressão aqui. A nova quantidade de feromônio na aresta IJ vai ser dado pela quantidade que eu já tinha, mas subtraída aqui de um termo de uma taxa de evaporação, né? E acrescentada por um delta tal, IJ, que a gente vai definir aqui como sendo 1 sobre o custo do percurso, ok? Então, quanto menor o custo, e é isso que eu quero, custos menores, né? Maior é o delta tal, ok? E se essa aresta não for utilizada por nenhum percurso, ela não vai ter nenhum acréscimo de feromônio. Então, o acréscimo de feromônio é diretamente proporcional à qualidade da solução, que, por sua vez, é inversamente proporcional ao custo. Ok? Então, uma meta heurística tão simples quanto essa acaba levando,
tem aqueles 3 nãos ali, né? Não é um algoritmo exato, mas acaba levando uma quantidade razoável de recursos computacionais a boas soluções, que até podem ser as ótimas, né? Ou a ótima global. Bom, apesar de terem sido originalmente concebidas para resolver o problema do caixeiro viajante, as abordagens baseadas em utilização por colônia de formigas vêm sendo utilizadas com sucesso nas mais diversas aplicações, como roteamento em redes de dados, são todos problemas de matemática discreta, aí, de otimização em espaços discretos, e alguns até já contínuos, mas vamos lá. Roteamento em redes de dados, balanceamento de dados em redes de telecomunicações, roteamento de veículos, sequenciamento de tarefas, também bastante conhecido como scheduling, né? Determinação de redes de distribuição de produtos, posicionamento de centros de distribuição e assim por diante. Então são vários problemas naquela região achurada que não admitem uma solução factível, mesmo que exista um algoritmo exato, né? E, portanto, abrem espaço, criam a oportunidade para essas meteorísticas bioinspiradas aqui. Ok? Vamos agora, então, para a segunda meteorística bioinspirada em enxame de partículas, né? Que é justamente a utilização por enxame de partículas, ou PSO. Ela busca criar uma simulação do comportamento social humano, particularmente a capacidade humana de processar conhecimento e aprender com experiência. Assim como todas as outras abordagens de inteligência de enxame, também está baseada em uma população de indivíduos capazes de interagir entre si e com o meio ambiente. Comportamentos globais serão, portanto, resultados emergentes dessas interações. Então veja, a palavra interação é fundamental aqui. Comportamento social implica em interagir. Bom, por trás desses algoritmos existe a teoria sociocognitiva, uma teoria sociocognitiva, né? Que afirma o seguinte: cada indivíduo de uma população possui sua própria experiência durante a busca lá no espaço matemático, né? E é capaz de avaliar a qualidade dessa experiência. E como os indivíduos são sociais, eles também possuem conhecimentos sobre como seus vizinhos se comportaram, como eles desempenharam, né? Então, esses dois tipos de informação correspondem à aprendizagem individual, que a gente chama do termo cognitivo, e à transmissão cultural, que a gente chama do termo social no algoritmo, né? A probabilidade de um determinado indivíduo tomar uma certa decisão será uma função de seu desempenho no passado e do desempenho de seus vizinhos, né? Os princípios utilizados, então, para resumir o processo de adaptação cultural são: avalie, compare e imite, caso a comparação diga que os seus vizinhos têm tido mais sucesso do que você na busca. Ok? Então é algo que, se a gente for remeter para as nossas decisões aí no dia a dia, nós também agimos bastante segundo esse princípio aqui, né? Sociocognitivo, né? De avaliar, comparar e imitar quando o custo-benefício for compensador, né? Então, inicialmente, no algoritmo, ele é um algoritmo populacional, né? Nós distribuímos aleatoriamente diversas partículas no espaço de busca e todas elas vão sofrer atualizações, ou seja, durante o processo de busca, eu vou ter trajetórias para cada partícula. As partículas vão se deslocar ao longo do espaço de busca. Como vai se dar esse deslocamento? Então vamos lá. Dada essa partícula em vermelho que vocês estão vendo aqui, elas têm conhecimento, né,
da melhor solução dela própria em interações passadas, que é essa partícula aqui em cinza, e da melhor solução da sua vizinhança, que é essa partícula em azul, com um contorno em cinza. Okay? Então, a trajetória, o deslocamento que ela vai sofrer é função dessas duas informações. Ela vai ser influenciada por essas duas informações. Então, ela vai caminhar mais ou menos. Tem um terceiro termo que a gente vai ver a seguir, mas considerando esses dois, né, ela vai caminhar mais ou menos numa média entre as duas direções influenciadoras aqui, né, e ela vai se deslocar mais ou menos para cá. O mesmo vai ser feito com todas as demais partículas. Espera-se que com esse mecanismo aqui de aprendizado com a experiência, de imitação de quem está se dando bem, né? Com poucas atualizações de reposicionamento aí das partículas, né, eu possa identificar regiões promissoras no espaço de busca e ir atrás de soluções de boa qualidade, possivelmente ótimas. Tá? Então, a decisão de deslocamento vai sofrer uma influência marcante dessas duas informações sociocognitivas aí, e a partícula vai se deslocar segundo esse princípio. Aqui tem um vídeo que foi disponibilizado na página do curso, eu não vou rodá-lo aqui, né? Mas ele é bastante ilustrativo, eu gostaria que vocês o executassem, né? Pode parar aqui a videoaula e execute aquele vídeo que está disponível para download na página do curso, que vocês vão ver essa população de partículas em azul perseguindo esse ponto em vermelho que vai sendo deslocado ao longo da execução. Tá? O ponto em vermelho é o ótimo que está sendo buscado. Então vocês vão perceber que a população de partículas ela vai seguindo curvas de nível, que é uma espécie de estimação de gradiente, né? Somente com essas estratégias sociocognitivas aí que a gente apresentou. Né? E vocês vão percebendo um comportamento bastante gradient-like e bastante eficiente aí na busca, ok? Então é bastante ilustrativo esse vídeo, uma pena que eu não me preparei aqui para apresentá-lo para vocês. Além desses dois termos que a gente falou, o termo social e o termo cognitivo, o melhor global, então, é a melhor experiência das partículas da vizinhança, e o melhor local é a melhor experiência passada da própria partícula. Ok? Também temos aqui uma espécie de termo de momento, que a gente se familiarizou bastante com ele já na otimização aí das redes neurais artificiais. Né? Então, também o deslocamento que a partícula sofreu no instante anterior influencia, participa aqui na definição do próximo deslocamento. Então, o próximo deslocamento vai ser esse aqui, que é uma combinação desses três termos. Okay? Então, esse é o algoritmo PSO. Evidentemente que esse coeficiente aqui, sigma 1, sigma 2, né, vai ser definido de acordo com algumas especificações do algoritmo. É importante, para definir o termo social, preciso falar de vizinhança. Então, existem várias estratégias de vizinhança. Duas bem comuns estão aqui, né, onde vocês estão vendo que todas as partículas podem ser consideradas vizinhas de todas as outras. E aí eu tenho uma comunicação muito rápida da experiência delas, né? Ou não, eu posso ter uma vizinhança mais restrita. Aqui, cada partícula tem apenas duas vizinhas, ok? Evidentemente que são dois extremos aqui. Essa solução pode ser pesada computacionalmente, né? Todas as partículas conversarem com todas elas durante
toda a execução, além do que eu posso acabar levando a população rapidamente a ótimos locais prematuros, né? Porque todo mundo está ciente do melhor indivíduo, né? E pode imitá-lo muito rapidamente e se houvesse tempo, se algumas partículas não fossem influenciadas tão rapidamente por essa solução local aí de boa qualidade, né, ela pode acabar encontrando regiões mais promissoras ainda, né? Então, a melhor vizinhança não está nem nesse extremo aqui, nem nesse daqui, ok? Não vou conseguir entrar nesses detalhes. Aqui tem um pseudocódigo, mais uma vez, cabe num único slide. A força dessas meta-heurísticas, mais uma vez, não está na elaboração e na sofisticação dos operadores, e sim na repetição de um mesmo padrão de comportamento. Por último, aqui nós vamos abordar sistemas imunológicos artificiais. Existem outros algoritmos de computação natural, mas vamos nos concentrar nesses três. Dois na linha de enxame de partículas e um aqui inspirado na imunologia. Ok? O sistema imunológico natural é um dos mais importantes componentes dos organismos superiores. Seus mecanismos de reconhecimento e combate a agentes infecciosos externos, chamados patógenos, têm o objetivo de manter o organismo saudável. E as propriedades que eu observo num sistema imunológico de um organismo superior, né, as principais propriedades são reconhecimento de padrões, detecção distribuída de anomalias, tolerância a ruídos, aprendizagem e memória. Tá? O princípio da vacinação, por exemplo, é um indicativo claro de memória e de reconhecimento de padrões, além de aprendizado. Né? Claro que o sistema imunológico natural é um sistema cognitivo também, tá? Percebe coisas no nosso organismo que os sensores nervosos não conseguem capturar, né? E tem uma distinção muito importante em relação ao sistema nervoso, que é o fato dos seus agentes, que também são múltiplos, e até numa quantidade bem parecida, na ordem de 10 a 10 também, né? Como o número de neurônios do sistema nervoso, mas reparem que os agentes do sistema nervoso são fixos, eles podem até estender seus dendritos e axônios, né, para ter uma interferência mais ampla, mas ela vai acabar sendo local. Por outro lado, os agentes do sistema imunológico fluem pelo organismo, né? E isso é uma distinção importante em termos funcionais aqui. Bom, o sistema imunológico natural tem duas subdivisões, ele está dividido em sistema inato e sistema adaptativo. O sistema inato possui componentes capazes de responder a uma ampla gama de agentes invasores, sem a necessidade de uma exposição prévia a eles. Já o sistema adaptativo possui componentes que são estimulados em resposta a infecções específicas e o que a gente chama de imunidade contra reinfecções, né? Leva a essa imunidade. Quando o princípio da vacinação, por exemplo, aciona, no caso, está vinculado, né, ao sistema adaptativo. Juntos, esses dois sistemas, o inato e o adaptativo, contribuem para um mecanismo de defesa extremamente eficiente que opera em paralelo, né, recorrendo a uma diversidade de agentes e componentes distribuídos espacialmente e operando em rede e em deslocamento. Essa distribuição espacial não é fixa, ok? Esses agentes estão se fluindo aí pelos vasos linfáticos do nosso organismo, por exemplo, ok?
Bom, vamos falar então do sistema imunológico inato. É a primeira linha de defesa, está sempre pronto para o combate a agentes invasores, que a gente chama de patógenos, né? E defende o organismo de forma não específica, ou seja, reage de maneira similar para diferentes patógenos. As principais armas são a pele, as barreiras bioquímicas como saliva, lágrima, os ácidos gastrointestinais e algumas células específicas, como macrófagos, que ingerem, né? Realmente eles destroem células e agentes patogênicos, englobando e quebrando essas entidades moleculares aí, ok? Então o sistema inato não consegue combater certos patógenos. E quando o sistema inato falha, deve entrar em ação o sistema adaptativo, né? Que responde especificamente a alguns patógenos, desenvolvendo uma maior eficiência conforme a imunidade vai sendo adquirida, né? Uma vez ativado para um determinado tipo de patógeno, o sistema adaptativo mantém uma imunidade duradoura, que a gente chama de memória imunológica, né? As principais armas do sistema adaptativo são os linfócitos, né? São as células T e B. A célula T chama célula T porque ela é maturada no timo, que é um órgão que fica aqui próximo ao coração, né? E as células B chamam células B porque são maturadas na medula óssea, que em inglês é denominada bone marrow, ok? E temos os anticorpos que são liberados, no caso, pelas células B. A gente vai ver um pouquinho a seguir. Então, todos esses agentes do sistema imunológico são diferenciados, né, a partir de células tronco hematopoéticas, né? Então, tem o progenitor mieloide, que vão gerar essas células mediadoras, aí, o macrófago, a célula dendrítica, o mastócito e os granulócitos, que são elementos do sistema imunológico inato. E tem também o progenitor linfóide comum, que vão gerar os linfócitos T e B, que são agentes do sistema imunológico adaptativo, ok? Então, dado alguns patógenos, parte deles são eliminados a partir dessas barreiras inatas, como a pele ou os fagócitos, né? E aqueles que não são combatidos vão acabar produzindo alguma infecção interna ao organismo e vão gerar uma resposta adaptativa. E para tal eu preciso desenvolver anticorpos que consigam reconhecer as assinaturas desses agentes patogênicos, ok? É isso que a gente vai ver como fazer isso computacionalmente. Então vamos entender, é um dos sistemas mais complexos do nosso organismo, né? E eu vou simplificar bastante aqui, a partir de uma sequência de slides, por favor, me acompanhe. Então, dado o patógeno que, porventura, venceu as barreiras inatas do organismo, né? Como vai se dar a resposta adaptativa, supondo que eu já aprendi a reconhecer a assinatura desse patógeno, que são os padrões físico-químicos, né, os padrões moleculares aí dele, né? Então, esse patógeno chama patógeno porque vai causar alguma infecção ou algum mal ao organismo, né? E, por exemplo, como ele já está numa fase de resposta bem sucedida, aqui eu vou mostrar todo o processo de resposta imunológica a um agente já reconhecido pelo sistema, como já disse, né? Então, por exemplo, esse patógeno já foi digerido aí por um macrófago que vai apresentar assim, padrões moleculares do patógeno na sua superfície, que são chamados antígenos, né? São as assinaturas do patógeno.
Esses antígenos são reconhecidos, então, por células T ajudantes. Como já falei, o sistema já está adaptado para reconhecer esse patógeno. Eu estou falando apenas da resposta, uma resposta adaptativa bem sucedida, né? Se é um patógeno novo que o sistema não conhece, então não é de imediato que vai se dar essa ativação. Não vão existir essas células T ajudantes que reconheçam esses antígenos, certo? Mas não é esse o cenário. Vamos supor que eu já disponho de células capazes de reconhecer essas assinaturas dos antígenos. Uma delas é a célula T ajudante. Ela chama ajudante porque ela vai ativar dois tipos de células. Uma delas são as células B, específicas para esse tipo de assinatura, né? E essas células B vão se diferenciar, essas células B, né, vão se diferenciar em células de memória, representando uma imunidade duradoura ao organismo, e algumas delas vão virar células de plasma, né, vão amadurecer e vão liberar uma grande quantidade de anticorpos específicos para reconhecer essa assinatura do antígeno. Essa assinatura vai ser identificada no próprio patógeno, se ele estiver fora de um ambiente celular, ou ela vai ser identificada também na própria superfície de células infectadas, que pelo menos parte das células tem mecanismos de sinalização quando elas são infectadas por esses patógenos, né? Vírus, por exemplo, ok? Então, uma vez que os anticorpos sinalizam onde estão esses patógenos ou onde estão as células infectadas, né? Outros elementos do agente do sistema imunológico, como as células T citotóxicas, né, vão agir para destruir esses agentes infecciosos ou as células já infectadas, como a figura mostra aqui. Então, a célula T ajudante é ativada pelo padrão infeccioso e, por sua vez, ativa as células B do sistema inato e também as células T citotóxicas, que vão destruir seja o próprio agente patogênico, seja a célula infectada. Então, esse, de forma bem simplificada, é o mecanismo adaptativo de uma resposta imunológica, e é isso que eu quero trazer para o computador. Ok? Cabe colocar aqui que a estrutura e operação do anticorpo, o anticorpo tem um formato de um Y, né? E tem uma estrutura mais constante, mais fixa, que é essa parte aqui que eu estou chamando de parte 2, que vai até aqui, e tem uma estrutura mais variável, que é essa que vai ficar em contato com possíveis antígenos, né? Então, de acordo, aqui é uma visão pictórica, né? De acordo com a estrutura físico-química do antígeno, que seria a assinatura do agente patogênico, né? O anticorpo vai ter que ter um padrão complementar, ou pelo menos aproximadamente complementar, para fazer esse casamento aqui, ok? E, havendo essa complementariedade, o anticorpo vai reconhecer as assinaturas do antígeno. Lembrando que um antígeno pode ter várias assinaturas possíveis, enquanto que o anticorpo apenas... Cada anticorpo é especializado num único padrão de reconhecimento. Tá? Como eu posso maturar a resposta imunológica, torná-la mais eficiente? Evoluindo padrões de anticorpo. Aqui está uma visão da estrutura molecular do anticorpo, vocês estão vendo o formato em Y aqui, né? Então, esse padrão aqui molecular dessas extremidades do Y é que tem que sofrer hipermutações, né? Que é o chamado princípio da seleção clonal, né? Então, esses anticorpos são clonados e são mutados
de modo a se tornarem mais competentes no reconhecimento dos antígenos, ok? Esse é o tal princípio da seleção clonal que a gente fala. Quando o anticorpo possui alta afinidade a um dado antígeno, as células B que o produzem se multiplicam com maior velocidade através de clonagem, então elas são copiadas. Durante esse processo, os novos clones gerados sofrem hipermutação, com taxas de variabilidade inversamente proporcionais à sua afinidade ao antígeno em questão. Ou seja, quanto mais afins, mais refinada é a hipermutação, menos intensa ela é, implicando numa busca mais refinada, porque eu já estou próximo do ótimo. Tá? Dentre as novas células geradas, as que possuem maior afinidade com o antígeno são selecionadas e as demais suprimidas. Esse processo de expansão clonal, hipermutação e seleção das células com receptores mais adaptados, é denominado seleção clonal. E é isso que eu quero trazer para o computador. Normalmente os algoritmos de sucesso aí na comunidade de imunologia, né, ganhadores inclusive de prêmio Nobel de Medicina, né, são esses que nós vamos nos inspirar e trazer para o computador. Ok? Também temos como uma outra resposta adaptativa a chamada teoria da rede imunológica. Vou falar dessas duas teorias, teoria da seleção clonal, o princípio da seleção clonal, e teoria da rede imunológica. Então, a teoria da rede imunológica, proposta por Lierne em 1974, coloca que os anticorpos presentes no organismo são capazes de reconhecer não só antígenos, mas também outros anticorpos. Dessa forma, o sistema imunológico pode ser visto como uma enorme e complexa rede, onde cada componente reconhece e é reconhecido por outros elementos, e interfere, sofre interferência desses outros elementos também. Esta relação entre componentes faz com que a rede imunológica permaneça em um estado de equilíbrio dinâmico, em que alguns elementos sofrem redução de concentração, enquanto outros têm sua concentração aumentada. Dessa forma, as respostas imunológicas surgem a partir de alterações nesse equilíbrio dinâmico, ou seja, quando o organismo é invadido por um agente patogênico, em algum ponto dessa rede de reconhecimento vai haver uma grande perturbação, com a produção de novos anticorpos ali que reconhece todo esse padrão antigênico e também o entorno ali, ok? E cada indivíduo, de acordo com a sua experiência de infecção por patógenos, né, vai apresentar um padrão imunológico diferente. Né? Cada indivíduo, portanto, tem a sua rede imunológica individual. Okay? Vamos, então, após essa apresentação de algumas teorias da imunologia, vamos trazer tudo isso para o ambiente computacional, falando, portanto, de sistemas imunológicos artificiais, que, definindo aqui, são sistemas adaptativos inspirados na imunologia teórica e em funções, princípios e modelos imunológicos e que são aplicados na resolução de problemas. O nosso objetivo aqui é resolver problemas de interesse prático e engenharia de computação. Ok? O escopo de aplicações dos sistemas imunológicos artificiais é bastante amplo, indo da robótica, passando por controle de processos, otimização multimodal, combinatória, dinâmica, análise multivariada de dados, como agrupamento, filtragem e estimação de densidades. Então, nós não vamos entrar em todos os detalhes, nós vamos falar particularmente aqui, apresentar algumas propostas em otimização. Okay? Também continua aqui a lista, né? Claro que não poderia faltar detecção de anomalias, né? Algoritmos imuno-inspirados aí para segurança computacional, para detecção de vírus de computador, né? E abordagens baseadas em agentes, de novo para segurança de redes de computadores, de novo para detecção e eliminação de vírus. Aplicações em prédios inteligentes, ou seja, aplicações distribuídas,
que requerem adaptabilidade, diversidade, são bem-sucedidas quando desenvolvidas sob a inspiração desses algoritmos imuno-inspirados. Okay? Então, como projetar um sistema imunológico artificial? As questões a serem respondidas são: quais metáforas imunológicas utilizar? Já está claro aí, a gente destacou o princípio da seleção clonal e a teoria da rede. Como simular a seleção clonal e como simular a teoria da rede. Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui com uma população de soluções candidatas, que a gente vai chamar de anticorpos, e características do problema, né, que eu chamo de dados do problema, que vão ser os antígenos. Então, os anticorpos vão ter que se adaptar às demandas do problema, que são os antígenos. Ok? Então, as melhores soluções vão ter a sua concentração aumentada, vão sofrer clonagem, hipermutação e seleção. E as soluções similares vão ser eliminadas da população para implementar o princípio de recursos limitados. Né? Não dá para crescer indefinidamente, obviamente. Então, o aumento da concentração e a ampliação e a aplicação de mutação nos indivíduos, né, tem a ver com o princípio da seleção clonal, enquanto que a eliminação de soluções similares tem a ver com a teoria da rede. Como representar tanto antígenos como anticorpos? Então, a gente vai seguir aqui a mesma estratégia adotada em algoritmos evolutivos. Os antígenos e os anticorpos são soluções candidatas codificadas como vetores. Né? O tipo de valores que os elementos desses vetores podem assumir são números inteiros, binários e números reais. Né? Também aqui não precisam necessariamente ser vetores, eu posso trabalhar com outras estruturas de dados, mas nesse tema, nessa videoaula introdutória aqui, nós vamos falar sim de vetores de atributos, ok? Bom, as melhores, então, falando aqui da seleção clonal, as melhores soluções são clonadas, os clones gerados sofrem hipermutação com taxa de variabilidade inversamente proporcional à qualidade do indivíduo que os gerou. Então, de um único indivíduo, eu vou gerar, por exemplo, aqui 3 cópias que diferem do progenitor em alguns dos seus campos, em alguns dos elementos do vetor aí. Tá? As soluções candidatas são comparadas entre si, ou seja, eu preciso avaliar a sua qualidade relativa às demais, né? E soluções muito similares são eliminadas. Evidentemente, entre duas soluções similares, a pior vai ser eliminada e a melhor vai permanecer na população. Okay? Pronto, com essa descrição em linguagem natural aqui, já dá para vocês irem imaginando o código de um sistema imunológico artificial, ok? Esses dois princípios imunológicos, né, a seleção clonal e a teoria da rede, fazem com que os sistemas imunológicos artificiais apresentem algumas características interessantes. Eles são inerentemente capazes de manter a diversidade da população. O tamanho da população a cada geração é automaticamente definido de acordo com a demanda da aplicação, e soluções ótimas locais tendem a ser simultaneamente preservadas quando localizadas. Então, são algoritmos que tendem a trabalhar bem com multimodalidade, e eu gostaria de destacar, já está destacado aqui em vermelho, mas na minha fala aqui, né? Essa propriedade de definição automática do tamanho da população ao longo da busca. Né? É uma propriedade importante, o que significa que, dependendo da demanda do problema, eu vou ter a possibilidade de trabalhar com mais indivíduos da população ou menos. Essas características fazem com que os sistemas imunológicos possuam mecanismos eficientes de exploração do espaço de busca e vamos, então, apresentar rapidamente alguns
algoritmos que apresentam essas propriedades. O primeiro deles chama-se Clonaug, que está fundamentado no princípio da seleção clonal, e ele tem aplicações de agrupamento de dados e otimização em espaços contínuos. Só exemplo, qualquer coisa vocês podem ler aqui esse paper de 2002 aí, mas vou só apresentar o princípio para vocês. O que é importante em agrupamento de dados? É eu identificar concentração de amostras, né, no espaço aí, onde os dados residem, né? Então, os dados são os antígenos e os anticorpos vão ser os protótipos dos grupos. Basicamente, esse é o princípio. Ok? Aqui tem um pseudocódigo do algoritmo Clonaug, que fica bem claro a existência dos conceitos aí da seleção clonal e da teoria da rede. Depois vocês têm uma olhada. Tem momentos onde eu aumento o tamanho da população e momentos onde eu reduzo o tamanho da população. Ok? E esse slide destaca justamente essa propriedade, que a população ela passa por um princípio de expansão e compressão durante a busca, e ela normalmente não se expande para o mesmo número que tinha na última expansão, e também não se contrai para o mesmo número da última contração, algo que é adaptativo de acordo com a demanda do problema, certo? Um outro algoritmo bastante importante aí, que trabalha não só com... usa o princípio do Clonaug, mas inclui a teoria da rede, né, chamado Artificial Immune Network. Tem sua aplicação vinculada a agrupamento de dados e, por inserir a teoria da rede, existe uma etapa de comparação entre os anticorpos que leva a uma supressão. Ok? Falando agora em otimização, né, em espaços contínuos, né, nós temos aqui o algoritmo chamado OptINet, tem aqui a referência que vocês podem recorrer, né? Ela é uma extensão da INET para a solução de problemas de otimização multimodal em espaços contínuos. Então, vocês podem rodar o vídeo associado a esse material, está lá disponível na página do curso. Diferente de um algoritmo genético, por exemplo, que também é populacional, mas eu já destaquei no tópico 2 que ele não era multimodal, aqui, com a OptINet, eu vou poder localizar todos os ótimos locais nesse cenário aqui simples, com 2 dimensões, né? E ao final da sua execução, a população de soluções candidatas vai igualar o número de ótimos locais. Então, é um algoritmo impressionante no sentido de identificar os ótimos locais e preservá-los até o fim da busca, né? Não há garantia de localizar todos, mas a probabilidade, no caso de problemas assim, de baixa dimensão, a probabilidade é bastante alta, ok? Então, é um algoritmo diferenciado nesse sentido de ser multimodal, de não estar indo atrás da solução ótima, única. Professor, mas essas soluções de pior qualidade aqui, elas servem para quê? Ok, eu concordo com vocês que essas soluções aqui de picos bem mais baixos podem não ser úteis, mas como eu falei, né, em dimensões muito maiores, eu nem vou localizá-las. Enfim, mas o importante é que o algoritmo também encontra soluções ótimos locais de muito boa qualidade, e talvez até o ótimo global, que nesse caso é esse pico aqui. Tá? Então, nós não vamos discutir tanto as diferenças aqui, mas fica bem clara a essência de um algoritmo multimodal. Ok? Rodem o vídeo para vocês verem a execução ao longo do tempo e perceber como que a população vai se comportando.
Aqui um outro exemplo similar ao anterior, mas onde o número de ótimos, todos os ótimos aqui são de mesma qualidade, está falando em termos de máximos, e o número de ótimos aqui nesse exemplo é infinito. Claro que a população é finita, né? E então você vai acabar amostrando e produzindo uma população diversa. Então aqui eu estou ilustrando a competência do algoritmo em encontrar múltiplos ótimos e em diversificar a população, ok? Ou pelo menos manter a diversidade até o final durante a busca. Então, visualmente a gente percebe um potencial até agora que não havia sido visto em outras meta-heurísticas que a gente já apresentou aqui no curso. Ok? Temos a extensão desse algoritmo multimodal aí para espaços discretos, que a gente chama de COPT-INET. E aqui um exemplo num cenário de caixeiro viajante, que é um problema de utilização discreta. Então, esta é a solução ótima e ela foi encontrada na execução do algoritmo, mas na mesma execução foi também encontrada essa outra solução, que visualmente é bem diferente da anterior, tá? E não só essa, mas todas essas outras soluções aqui. Vocês estão vendo 9 soluções alternativas. Essa é a ótima global aqui, a do canto superior esquerdo, mas as demais são todas soluções de boa qualidade, qualidade bem próxima, e essa figura também tem um valor estético, ela é prazerosa de se visualizar, e se vocês não estão conseguindo responder por quê, vou tentar dar uma dica aqui. É porque elas divergem, elas são equidistantes entre si, ou seja, o número de arestas diferentes, o número de modificações que eu devo produzir nesta solução aqui para chegar na solução do lado, vizinha, né, tende a ser parecido para cada par de soluções que eu pego aqui. Então veja, eu não só obtenho soluções de boa qualidade numa única execução, como elas são diversas e mais, elas são e tendem a respeitar uma certa equidistância, como vocês podem ver aqui nesses próximos 2 slides. Aqui você está vendo que o custo da primeira solução de fato é menor que todas as demais, mas mesmo com o aumento de custo, esse aumento não é tão expressivo, indicando que todas as 9 soluções são de muito boa qualidade. E aqui vocês veem o número de arestas que eu preciso, por exemplo, para converter a solução 3 na solução 0, tá? Eu preciso de 19 alterações de arestas, tá? Da 3 para 1, 16, da 3 para 2, 17, tá? Então vocês percebem que é um número muito parecido, o que sustenta esse meu argumento da quase equidistância entre as soluções, ok? Mais um algoritmo aqui da família INET, chamado DOPT-INET, e esse já adaptado para resolver problemas de otimização dinâmica, onde a superfície de custo varia com o tempo. Okay? Usa o mesmo mecanismo da OptINET, mas com algumas adaptações para poder seguir o ótimo conforme esse ótimo vai migrando ao longo do espaço de busca, ok? Então, aqui a gente explora também a diversidade, a inerente diversidade da população de um algoritmo imune inspirado, explora esse controle automático do tamanho da população, né? Explora esse princípio da hipermutação, que acaba permitindo a amostragem de indivíduos em várias posições aleatórias aí do espaço de busca. Essas propriedades tendem a tornar uma otimização dinâmica
o segmento de um ótimo que vai migrando ao longo do espaço de busca, né, mais eficiente. Né? Eu posso fazer esse segmento do ótimo de forma mais competente, com mais agilidade, vamos chamar assim. Okay? Esse algoritmo de otimização dinâmica também já foi estendido para otimização dinâmica em espaços discretos, ok? Então, consultem, por favor, essa referência aqui de 2006. E também temos um algoritmo aqui que se adapta automaticamente a diversos tipos de problema. Né? Problema uniobjetivo ou monoobjetivo unimodal, monoobjetivo multimodal, multiobjetivo unimodal e multiobjetivo multimodal. Né? Então, são várias adaptações que a gente pode produzir em cima de uma inspiração única, né? De modo a abordar problemas de natureza distinta, todos eles de otimização. Tá? Então, eu não estou entrando em detalhes, mas eu estou sinalizando a vocês que, uma vez trazida para o computador uma inspiração de bom potencial, né? A sua exploração, né, pode levar a uma ampla gama de soluções alternativas. Aí. Por último, um algoritmo que é parecido com a INET, mas que trabalha com o raio de reconhecimento adaptativo. Se aqui é adaptativo, porque na INET ele era fixo, né? Então, é claro que para eu poder adaptar o raio de reconhecimento do anticorpo para o antígeno, né, eu tenho que ter um mecanismo de adaptação, tornando o algoritmo um pouco mais sofisticado. Mas há um diferencial interessante aí, particularmente em aplicações que envolvem agrupamento de dados, que é uma área importante aí em ciência de dados e de grande interesse aí para a inteligência artificial, ok? Termino aqui então essa introdução a outros algoritmos de computação natural, onde enfatizamos 3 frentes principais: colônia de formigas, enxame de partículas e sistemas imunológicos artificiais. Tem um conjunto amplo de referências. Eu gostaria de destacar aqui esse livro-texto à esquerda aqui, Fundamentos de Computação Natural, do professor Leandro Nunes de Castro, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que foi aluno aqui da Unicamp, fez o seu mestrado, o seu doutorado aqui na Unicamp, ok? E em termos de papers e materiais mais específicos, né? E outros livros também, né? Para a colônia de formigas, eu destaco aqui o livro do Dorigo e Stutzler, de 2004, tá? Para a PSO, o livro do Bonabou e coautores Swarm Intelligence, os que estão em negrito aqui, né? E também o livro de Eberhard Shea Kennedy, ok? São pioneiros aí da área. Para sistemas imunológicos artificiais, um livro também do professor Leandro Nunes de Castro, foi a primeira monografia assim, em sistemas imunológicos artificiais, de 2002. E também temos aqui alguns surveys e handbooks, né? Eu destaco aqui o Handbooks of Meta-Heuristics de Glover e Krohenberger, de 2002 também, e esse último de 2008 chamado Bio-Inspired Artificial Intelligence. São livros aí representativos dessa área de computação natural, algoritmos bioinspirados, ok? Então eu agradeço a atenção de todos. Concluímos a videoaula por aqui. Quem não se inscreveu no canal, eu convido para que o faça, de modo a receber notificações de novas videoaulas.